O apóstolo Paulo disse que Jesus, o Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, reconhecido em figura humana, tomando a forma de servo, e sendo reconhecido como uma criatura humana, foi obediente ao amor de Deus até a morte, morte de cruz. Isso é uma expressão de Paulo em Filipenses, no capítulo 2, mas que ecoa uma outra declaração de Paulo que diz que o Cordeiro de Deus, que é uma expressão também metafórica, simbólica, que decorria dos altares de Israel, do cordeirinho puro, imolado pelo pecado, daquela assembleia perversa. E não só em Israel, porque a humanidade inteira, a antropologia nos mostra que não houve cultura humana que não tenha derramado sangue em favor da culpa humana. Então, é uma arquetipia que cabe no mundo inteiro, em qualquer cultura da Terra. Desse ente que se sacrifica, que se entrega por amor aos outros. E o que é que o apóstolo Paulo diz? Que o Cordeiro foi imolado antes de todas as coisas, antes da criação, antes da primeira partícula subatômica ou de qualquer outra natureza energética, de qualquer que seja a perspectiva de energia multivérsica. O apóstolo João diz a mesma coisa, que o Cordeiro foi imolado antes da criação de todos os cosmos. O apóstolo Pedro diz exatamente a mesma coisa, significando dizer que tudo aquilo que a gente olha, estuda, e que o James Webb tenta achar longe, e os nossos microscópios ou telescópios tentam ver o microscópio nos mundos subatômicos, os telescópios no macro-universo, tudo isso existiu no boom da morte de Deus. A criação é a morte de Deus, é Deus morrendo, é a explosão de Deus, é a dádiva de Deus que criou todas as coisas. Isso é extraordinariamente lindo e para além de qualquer compreensão filosófica de qualquer natureza. A criação decorre do esvaziamento de Deus. Tudo que você souber e que a física, a astrofísica, a astronomia ou qualquer ciência descobrirem sobre existências universais, tudo isso decorre do esvaziamento de Deus. Todas as existências são fruto do fato de Deus ter se esvaziado de Deus para criar todas as coisas. Então, quando eu te disse que a gente conhece o amor de Deus em Cristo Jesus, ou conhece o amor de Deus em Jesus, é porque Jesus, no palco pequeno da história humana, repetiu a mesma coisa. Ele é a mesma construção arquetípica da mesma realidade. Ele se entrega por amor, ele se dá por amor para eu nascer. De onde eu teria vindo se esse amor não tivesse existido? Ou de qualquer outra criatura. E a gente diz, você está falando do Ocidente, dos cristãos? Não. Eu estou falando de Siddhartha. Eu estou falando de qualquer outro ser humano que é amor. Todas as manifestações de amor, de graça, de bondade, de altruísmo, de inexplicabilidade, vêm dessa perspectiva arquetípica da morte de Deus para que todas as coisas que são existissem e aparecessem. Jesus tem 2000 anos, mas o Cristo é eterno. O Cristo nunca não foi o Cristo. O Cristo é só a expressão antropomórfica e a expressão humana do Deus invisível, do Deus inacessível,
do Deus indisponível, do Deus inatingível, do Deus que não existe. E existimos nós. E todas as coisas que dele decorreram, todas as que são mensuráveis e estudáveis vieram dele. Agora, Deus mesmo, Deus não existe em lugar nenhum, Deus é. Todas as coisas que existem são nele. Mas ele não é as coisas que existem. As que existem são nele. Foram criadas pela morte do Cristo eterno, que sobejou, que pariu todos os universos, todas as criações. Agora, o cara tem que ter um mínimo de sensibilidade espiritual, mística, para poder entender minimamente o que eu estou dizendo, senão o cara só vai dizer o que disseram a Paulo. As muitas letras estão te fazendo delirar, Caio. Agora, eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando e vejo cada vez mais os melhores cientistas, as melhores mentes chegarem exatamente a essa conclusão, como Einstein. Quando perguntaram a ele, tu crês em Deus? Ele disse sim, eu creio no Deus de Spinoza. Agora, o Deus de Spinoza ainda é menor do que isso, porque o Deus de Spinoza habitava as coisas criadas. Agora, o Deus do Cristo eterno, que foi imolado antes da criação, ele não habita as coisas criadas. As coisas criadas é que são nele. Isso é um passo muito mais profundo do que Spinoza alcançou. Espero ter conseguido responder resumidamente.